Gostaria de ler com os irmãos em Lucas, capítulo 22, versículo 54. Esse é chamado de um texto sinótico, que ele tem em Mateus e Marcos, e em Lucas e também em João, essa mesma passagem. Tá? E diz o seguinte, Lucas capítulo 22, 54. E eles prenderam Jesus e o levaram até a casa do grande sacerdote. E Pedro, em seguida, de longe, quando acenderam uma fogueira no meio do pátio, foi e sentou-se com os que estavam em volta do fogo. Uma das empregadas viu ele sentado ali, perto da fogueira, e disse: este homem andava com Jesus. Vocês estão acompanhando, né? Que é Lucas capítulo 22, 56, no finalzinho agora. 57. Mas Pedro negou-se, dizendo: mulher, eu nem sequer conheço esse cara. 58. Pouco tempo depois, um homem viu ele ali e disse: você também é um deles. Mas Pedro respondeu: homem, sequer eu sou um deles. E mais ou menos uma hora depois, outro insistiu: você estava assim com ele, porque também é galileu. E Pedro falou: nem sei o que você está falando. Naquele instante, enquanto ele falava, o galo cantou. Então o Senhor virou-se e olhou firmemente a Pedro. E ele lembrou-se das palavras que o Senhor havia dito: hoje, antes que o galo cante, me trairás 3 vezes. Dirás que não me conheces. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Amém? Oremos a Deus. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, seja conosco, nos dando graça, abrindo o nosso entendimento, a nossa mente, a nossa visão. Espírito Santo, hoje especialmente, preciso da tua ajuda. Abre meu entendimento, antes de tudo, e depois da igreja amada que o Senhor trouxe a esse lugar. Mostra-nos os meandros do reino de Deus, para que tenhamos proveito nesse dia que nós oferecemos a Ti. Amém. Quando a gente lê friamente esse texto, a gente pode até sentir vontade de dizer: uau, que terrível, ele negou a Cristo, né? Jesus, que foi tão bom com ele. Mas nós somos iguais. Não tem nada aqui que nos difira dele. Nós negamos a Deus muitas vezes durante o dia, durante a vida, durante a nossa caminhada. Por quê? Porque fazemos isso às vezes com os nossos amigos, fazemos isso com nossa esposa, fazemos isso com o nosso colega de trabalho. Nós somos assim, nós somos volúveis. O ser humano se esquece às vezes do quanto foi ajudado, do quanto foi amado, do quanto foi servido, do quanto teve paciência do outro lado. Se esquece disso. Nós somos assim. Então, o que essa passagem nos ensina é que Deus nos conhece e que Ele continua sendo amigo, porque Ele reconhece nossas falhas, nossas instabilidades. Então, irmãos, nessa passagem aqui, hoje eu quero dizer para vocês que nós não somos traidores o tempo todo. Nós não somos traidores compulsivos. Nós somos pessoas, uma série de problemas, uma série de doenças mentais, uma série de mudanças de humor, né? E o nosso corpo é um vulcão ativo. Então a gente nem sempre deve levar muito a sério aquilo que está pensando, porque acabamos mudando de ideia. Às vezes é uma pessoa que a gente não tolera, não ia com a cara, a gente conversa 2, 3 vezes com ela e diz: puxa, que bacana, né? E eu fiz uma ideia ruim dessa pessoa. O contrário também é verdadeiro. Uma pessoa que a gente dá muito bem, no outro dia amanhece meio esquisito e já diz: olha, mas que gente esquisita aí, ó. Ah, eu não quero nem mais saber dela. Com o reino de Deus é a mesma coisa.
Deus nos faz essa proposta de salvação, não é? E às vezes a gente, dependendo de como está naquele dia, a gente acha aquilo muito legal. Com o tempo, a gente para pensar, começa a avaliar e às vezes muda de ideia com relação ao reino de Deus. Aí a gente começa às vezes a achar que é ruim. Quantas vezes a gente conheceu cristãos que estavam felizes e tal com Jesus nos primeiros dias, depois ele começou a dizer na igreja que a vida estava horrível, que o diabo estava espezinhando a ele, pisando nele, Deus estava testando a ele, não sei o que, provando, colocando ele no vale do sal, no vale do cimento, no vale do açúcar, sei lá em que vale. E depois ele estava apaixonado de novo. Nós somos volúveis. E Pedro não era diferente. Nós lemos na semana passada que Pedro andou sobre as águas, veja. Aqui ele estava negando a Jesus. Não foi tanto tempo depois isso. Vacilão, né? Vacilão pra caramba. E depois Paulo ainda pegou a ele lá e chamou ele no canto e deu um come nele, né? Porque ele estava sendo hipócrita, né? Deus livrou ele da minha mão. Então, irmãos, ó, deixa para estragar o culto no finalzinho, tá? Finalzinho. Então, irmãos, essa palavra de hoje tem esse sentido. Não leve muito a sério o seu estado de humor hoje, ontem, semana passada, mês passado com relação a Deus. Imagine que Deus é um pai que tem muito respeito por você e sabe que você é infantil. Que você está debaixo de uma tonelada de acontecimentos imprevisíveis, com filho, com marido, com pai, com irmãos e tudo. Imagine que Deus compreenda isso. Imagine que Deus não tenha problema nenhum, de forma que ele não tenha que lidar com seus próprios problemas e quando você vai com os seus, ele está atordoado com os problemas, né? Igual as mães da gente, às vezes, elas estão ali lidando com aqueles problemas da vida, a gente vai com mais um, ela já pega e já dá uns cascudos para poder ir embora e se livrar de um problema a mais. Deus não tem problema, ele tem controle de todas as coisas. Eu jogo um saco de pilha, né? Eu jogo um saco de pilha, um copo, né? Minha mãe jogou um saco de pilha em mim. Aquelas pilhas grossas aí, não sei, as grandes. Raio, vai. Deve ter sido. Então, como Deus não tem problema, ele já resolveu todos os problemas da vida dele, então fica fácil lidar com os seus. Ele nunca está assoberbado de tal forma que ele não compreenda que você está assoberbado, né? Então, é importante que você se dê esse desconto. Entenda que Deus é um amigo. Como é que Jesus lidou com o que Pedro ia fazer? Ele falou, olha, antes de terminar essa noite, você vai me negar. Mas ele não falou isso para que Pedro se sentisse mal. Ele estava avisando Pedro, cuidado com seus pensamentos. Você é humano. Quando você estiver dentro da fogueira, você vai sentir medo. Você ontem estava andando nas águas comigo lá, mas hoje você já é uma outra pessoa. Hoje, aquele medo que nós falamos semana passada vai se tornar real para você. Aquela onda de terror que o diabo estava fazendo, que a gente chamou de tempestade, vento, né? Hoje vai fazer efeito. Então, quando Deus avisa alguma coisa para você, e avisa muitas vezes, irmão, é para você se preparar para aquele dia, para você ter a capacidade de lidar com a cabeça fora da água. Não se afogar naquele terror. Porque você veja bem, a arma que o diabo usa contra você, toda ela é psicológica. Toda. O diabo é o grande contador de história. E você é o grande ouvinte. É só isso. Ah, mas a gente não tem dores? Dor é física. Mas a dor psicológica, o medo psicológico, o apavoramento que ele causa é pior que a dor. Porque há pessoas que sentem dor, mas estão em estado de tranquilidade. Muita gente sabe que aquela dor vai passar ou é crônica, mas ela cultiva um estado psicológico não desesperado. Enquanto tem gente que não tem dor nenhuma e está num estado lastimável. E é esse a proposta do reino de Deus. É você lidar com o imprevisto.
lidar com o ruim com a cabeça fora d'água, com a cabeça fora do estado de desespero. É essa a solução. Por quê? Porque ao se manter com a cabeça fora do problema, você consegue ver soluções. No caso do Pedro, ele podia ter feito uma bobagem muito grande. Minutos antes, horas antes desse momento aqui, ele estava em estado mental tão desesperado que ele puxou a espada e quase que cortou a cabeça do carinha que estava lá prendendo ele. Enquanto que Jesus, que era o alvo daquela batida policial, estava tranquilo, se rendeu, se entregou. E ele disse assim: filho, olha, se eu precisasse, se eu quisesse me defender desses 4 gatos pingados que estão aqui, eu invocaria meu pai e ele mandaria legiões de anjos aqui que vocês iam ver o que ia acontecer. Jesus sabia que ele estava no controle daqui. Agora, aí vocês devem pensar assim, mas nós não sabemos como as coisas vão acabar. O fim não faz diferença. O que faz diferença é o seu estado mental durante. Entenda isso. Deus não quer que você fique pensando, que você fique fixo no fim. Ah, mas quando vier o fim, quando isso acabar, quando o meu marido decidir, quando a minha esposa me chamar, quando eu for lá e comprar. O fim não é importante. É o estado mental durante. É nesse durante que a gente perde as batalhas. Às vezes o fim já está até definido. Vou comprar, já falei com o cara, já estou com o dinheiro. Aí entro num estado mental, numa loucura, começo a fazer coisas que não tem nada a ver. Daqui a pouco perco. Daqui a pouco meto o pé pela mão. Daqui a pouco não faço o que tinha que fazer. Não falo com quem eu tinha que fazer. Por estar num estado mental alterado. Então, irmãos, qual é a proposta do cristianismo? A proposta do cristianismo é salvar você. Do que? No final lá, que nem sabe quando é, como é que é. É isso? Não. É agora. É nesse instante. Salvar você de um estado mental que vai te criar um vórtice muitas vezes mortal. Às vezes, por causa de um estado mental muito alterado, muito excitado, por não dormir várias noites, por viver angustiado, por viver em extremo estado de tormenta psicológica, você desenvolve uma doença fatal. Né? Enquanto que o estado mental equilibrado, você acaba ou não adquirindo essa doença, ou até se curando. É essa a proposta do reino de Deus. Entenda isso. Entenda isso. Quando a gente costuma dizer assim, estou preocupado. Né? Estou preocupado. Essa palavra é formada de 2 palavras. O prefixo pré, que quer dizer antecipadamente, né? E ocupado significa estar laborando, trabalhando naquilo. Então eu estou previamente trabalhando nisso, eu estou pré-ocupado nessa tarefa, né? O reino de Deus, ele espera que você tenha um estado mental de tal forma que ao se ocupar previamente de alguma coisa, pré-ocupar, você faça do modo mais tranquilo possível. Por quê? Porque aí você tem capacidade de raciocínio. O medo, ele é gerado aqui nessa região do cérebro, chamado de lóbulo pré-frontal. É o mesmo da paixão. E ele é completamente primitivo. Essa região aqui chamada de pré-frontal, né? Ele é burro demais. Ele não sabe a diferença de 2 mais 2. Ele é ogro. Ele é um ogro. Ele só sabe piscar, respirar e se manter de pé. Mas é ele que você evoca quando está com medo ou quando está apaixonado. Veja, você chama o ser mais burro do seu cérebro
para te administrar no dia que você está com medo. Ele só sabe duas coisas quando você evoca o medo. Duas reações, que é o bater e o fugir. E você sabe na hora, olhando para a cara da pessoa, qual é o estado mental que esse cerebelo ele chama. Se ele tiver com o rosto pálido, ele está pronto para correr, porque o cerebelo, esse cérebro burro dele, jogou todo o sangue para os membros inferiores para ele correr. Ele está com todo o sangue do corpo nas pernas, para vazar. Se ele está vermelho assim, é porque ele vai te rasgar no meio, porque o cerebelo fez o seguinte: pegou todo o sangue do corpo e jogou para cima, para você ter sangue no músculo e no rosto, para poder rasgar o cara no meio. É chamado de raiva. Estado de raiva. Os caras que se metem na hora que a gente está falando assim, que a gente fica vermelho, é raiva. Ele fica com raiva e fica com vergonha. Ele fala e fica com vergonha, né? Eu sou tímido, gente. Tímido do caramba. Quando Deus estava distribuindo a timidez, ele passou na fila. Não, ele não passou, né? Você mancou nem nada. Não tem nada. Entendeu, irmãos? Então, quando você aciona esse cérebro, essa parte do cérebro, ele te engana porque ele não é capaz de lidar, ele não tem senso de lógica, ele não tem capacidade de raciocínio, ele não pesa e nem mede as coisas. Aí você fica burro, aí toma decisões loucas. Então, o medo é irracional e é com ele que o diabo tenta te vencer. O cristianismo, a proposta de Cristo, é te dar subsídio espiritual chamado de fé, para que você, nesse momento, evoque esses sentimentos. O que a fé diz? O que a fé vai te ensinar nesse estado, nesse momento? Vai te ensinar que você está seguro. Vai te dizer que você está seguro. Vai dizer que você não precisa ter medo, que você não precisa ligar esse botãozinho do bate ou fuja. O problema é que esse estado mental, essa excitação mental, ela prolongada, ou seja, o medo prolongado, a angústia prolongada, ela gera prolongadamente várias respostas hormonais. E é um veneno você ter estresse todo o tempo. É um veneno para o corpo você colocar adrenalina todo o tempo no corpo. Porque você não usa essa adrenalina para nada. Porque o medo, como eu falei para você, provoca dois estados, duas respostas em você. Bater e fugir. E essas duas respostas, elas são uma injeção de meio litro de adrenalina no sangue. E a adrenalina, quando é para você bater e correr e você usou, depois ela joga cortisona, né? E ela baixa. Mas só que se você não foge e nem bate, ele não joga cortisona, porque o estado de medo continua. Entende? E você nunca se livra daquele excesso de adrenalina no corpo. E isso provoca muitas doenças, principalmente cardíaca. Então a proposta do Evangelho é tirar você desse estado de medo. E Pedro estava naquele estado de medo, de angústia, de tristeza, porque não entendeu que Jesus tinha o controle das coisas. Jesus havia dito várias vezes: cara, eu vou morrer, eu vou ser preso, eu vou sofrer, eu vou ressuscitar, eu vou fazer a vontade do meu Pai, eu estou no controle de todas as coisas. Mas ele estava, o diabo, entenda bem. Na semana passada nós estudamos aquela passagem que ele andava sobre as águas. E nós entendemos ali que o estado de excitação, aquela tempestade de medos e de ameaças, fazia com que eles vivessem em estado de angústia todo o tempo. Então o diabo tem a intenção de inundar você de excitações, de medos, de angústias, para que você não raciocine.
O diabo fica jogando para você histórias na sua cabeça e excitações e desastres e possibilidades de desgraças. Ah, hoje ele morre. Ah, hoje o bandido cata ele. Ah, hoje eu não consigo pagar. Ah, hoje... E todo dia você recebe essa quantidade de vento diabólico para que a sua água nunca esteja em paz. Entende? Então, do que Deus nos salva? Do futuro, quando Ele... Não, Ele quer nos salvar agora. Ele quer nos dar ferramenta agora, psicológica, espiritual, para que a gente lide com esses estados emocionais que o diabo quer que você desenvolva. Um estado mental de medos e angústias. Entende? E Pedro estava ali. Ele já havia estado com Jesus e Jesus disse: Pedro, olha, eu estou no controle, olha como eu mando nas águas, olha como eu ando. Mas ele se esqueceu disso e quando viu finalmente acontecer o que aquele evento havia preconizado, ele entrou nesse estado de medo. O que ele fez nesse estado de medo? Ele ficou com tanto medo de morrer, de apanhar, de ir para junto de Jesus lá e levar uma pisada e possivelmente morrer no final do dia, porque ele já havia imaginado que esse desfecho ia acontecer, que ele traiu Jesus. Aquela olhada que Jesus deu para ele não foi uma, tá vendo, seu filho da mãe, você me traiu, seu... Não, era uma maneira de dizer, tá vendo, Pedro, olha, calma, cara, calma. Tá tudo certo, tá dentro do controle, eu estou sabendo o que estou fazendo. Isso tem motivo, tem razão, tem utilidade. Mas e você, um ser humano comum que está aqui, qual é a utilidade daquele palavrão daquela pessoa? Daquela ofensa daquela pessoa? Daquele sofrimento que cai nas suas costas e você diz: por que esse infeliz está fazendo isso? Qual a utilidade? Não sei. Não dá para saber. Mas se você tiver estabilidade emocional, espiritual, você vai saber que todas as coisas contribuem para o benefício. Não dá para Deus chegar e dizer assim, ó, isso vale R$10, fica, ó, de boa. Não dá para ele fazer isso, porque a sua vida é muito agitada. Até daria se você mantivesse um estado mental muito grande, um estado espiritual condizente, ele ia te dando dicas. Quantas vezes Deus falou com a gente através de sonho, né, Nini? E a gente sabia que ia acontecer aquele desastre. A gente interpretava isso do sonho, mas sabia quando aquilo estava acontecendo, a gente já estava em outro estado mental. Muitas vezes Deus fala com a gente através de sonhos. Muitas vezes fala aqui no ouvido. A gente entende que vai passar por um estado, um problema espiritual ruim. Agora, há poucos dias eu tive um sonho e entendi. Agora, antes, há 5 dias atrás, eu tive um sonho que disse que eu passaria por um tempo muito bom, de fé. E eu estou vivendo esse período, de boinha. Então, Deus quase sempre está falando com a gente, mas depende do quanto você está de ouvido aberto. E para ouvir, não é você subindo no monte e orando 500 vezes por dia. É você cultivando um estado de paz, sabendo que ele está no controle. Não é? Então, irmãos, para vocês terem noção de como funciona o estado mental e a fé, nós compramos aquele primeiro carro há quase 10 anos atrás, passamos mais ou menos 5 anos usando ele. Quando a gente comprou, a prestação dele era quase meu salário inteiro. Era quase meu salário todo da prefeitura. E eu comentei com a Adriana, olha, vai ser complicado a gente sustentar esse carro, porque nós sabemos que um carro é quase como se fosse um filho. Tem o mesmo gasto. E essa moça falou uma palavra que foi fatal. E ela agiu por 5 anos consecutivos, todos os dias. Veja só, ela falou assim: quem nos dá o carro, nos dará a condição de alimentá-lo. Nós levamos 5 anos com esse último carro, com esse carro do qual eu estou falando,
e nunca precisamos de dinheiro para gasolina. O dinheiro vinha com facilidade do nosso pagamento. Tá lembrando a purpurina do carro. Purpurina dentro de graça. Feliz. Era uma graça, né? Vontade de parar aqui. Quando vai quebrar um pouquinho? Esse é feliz, esse é o único joy. Esse é o feliz. E depois nós compramos esse outro carro, já estamos ali beirando 4 anos, né? 4 anos. Beirando 4 anos. Não tivemos problema com gasolina até ontem. Ontem nós pensamos assim, mano, o dinheiro acabou e a gente tá sem gasolina, tá com 3 palitinhos de gasolina. 3 palitinhos. Aí ela falou, o que que nós vamos fazer, Ítalo? Falei assim, ó. Você falou aquela vez e Deus não mudou de ideia. Ele vai se virar e vai nos dar. Nos deu ou não deu? Deu. Então, Eu fiz isso. essa foi só uma amostra de que o nosso estado mental não se alterou e Deus teve tempo para trabalhar nesse estado. Talvez ele não tivesse trabalhado nesse sentido se a gente não tivesse mantido esse estado mental. Por quê? Irmãos, entenda uma coisa. As adversidades da vida acontecem por 3 motivos. Porque coisas acontecem. Coisas boas e coisas ruins. Não tem explicação porque coisas boas e coisas ruins acontecem. Acontecem. Pedra rola, árvore cai, pneu fura, criança adoece, velha adoece, pessoas morrem. E morrem porque morrem. E rolam porque rolam, acontece porque acontece. Entenda isso. Alguém chegou para Jesus e disse assim, mestre, por que esse cara aqui nasceu cego? Foi ele que pecou, o pai dele, o avô, o vizinho? Ele falou, não, as coisas acontecem. Coisas acontecem. Tá? Deus, ele pode usar aquele evento ou não. E o diabo também pode mover coisas para acontecer. Então, acontece porque Deus permite e acontece porque o diabo quer que aconteça. Tá. Vamos falar desses dois aqui. Quando uma situação está na sua vida, em que Deus está permitindo ou trabalhando com ela, com aquela situação que quer ele tenha criado, quer não. Geralmente ele não cria. Geralmente é o acaso que acontece. Mas ele vê que você vai ter lucro com aquilo, vai entender, vai crescer, então ele deixa correr. Tá? Aquela situação, ela vai embora no dia que você alcança aquilo que ele quer. Por quê? Porque você não será tentado nunca acima das suas forças. Aquilo ali já alcançou o objetivo? Já. Ele é um pai amoroso. Você vê o seu filho enrascado numa rede lá, brincando, mas enrola o pé? Você deixa por alguns segundos ali, depois você vai lá e tira. Mas em geral você deixa um pouquinho, né? Você não vai correndo assim. É uma coisa boba que vai segurar ele por um tempinho, ele vai acabar tirando mais cedo ou mais tarde. Mas de qualquer jeito você vai lá, mas nunca vai correndo desesperado. Deus é a mesma coisa. Como você vai ter lucro com aquilo, você vai adquirir conhecimento ou alguma outra coisa lá que ele acha legal, ele te deixa um tempinho naquela situação, vai lá e te livra. Deus. E o diabo? Bom, o diabo nunca vai te tirar dali, porque nenhuma situação vem para passar uma semana com você. Todo mal vem para ficar o resto da vida e trazer mais 15 males, filhinhos lá, para se tornar males monstro na sua vida. E quando você vê, está enrolado, cercado de males. Então, ao contrário de Deus que te tira rapidinho, quando ele entende que já está bom, o diabo vai trazer mais 15 depois daquele. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Eu não marquei o tempo. Alguém marcou o tempo? Não. Cadê o seu celular? Está aqui. Vocês esqueceram, eu esqueci. Tá aqui, ó. Daqui. Agora não adianta mais. Aí, só que, como Deus te livra rapidinho e o diabo não, quando você cultiva um estado mental de não viver
desesperado por causa daquele mal que o diabo está fomentando, pode ter criado ou não, mas ele fica ali, ó, usando aquela mesma pessoa, tática, problema, todo o tempo cercando você com aquele problema. E você começa a desenvolver um estado de fé mental, não sei o que e tal e coisa. Vou dar um espelho pra bagunça. Ele te tira rapidinho. Porque ele não quer que você cresça, que você entenda, que você seja espiritual. Então, quando você decide ser espiritual e aprender com aquele mal que você não está conseguindo vencer, ele é o primeiro a tirar o timinho dele de campo. Se for Deus, né? Claro que deu um cacófato essa palavra aí. Deu um cacófato isso aqui, hein? Veio. Se for Deus, Ah, então. então, aí ele te tira rapidinho. Então você veja, são dois poderes que estão manipulando aquele problema que vão te tirar a partir do momento que você desenvolver um estado mental de paz, de aceitação. Veja, eu nem de longe estou dizendo para vocês que vocês devem, quando enfrentar um problema, baixar a cabeça e dizer, tá bom, problema, fica aqui pro resto da vida porque eu estou de boa. Não, não é isso não. Uma das maiores armas que Deus tem e precisa é a revolta. Você precisa se revoltar contra o mal. Mal aceito é mal permitido. Não é isso que eu estou dizendo. O mal veio. O que a Bíblia diz sobre o mal, sobre o diabo? Sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo. Resistir é dizer, aqui não fica. É isso, vai comer minha filha? Vai matar meu marido? Vai ficar na minha casa? Aqui para você. Então o mal precisa ser resistido. A doença precisa ser resistida. O mau dia precisa ser tratado como ruim. O mal precisa levar o nome de ruim. Não pode dizer, não, tá bom porque estou com Deus. Não, tá bom nada. Tá ruim, tá doendo. Estou sentindo. Vai sair em nome de Jesus. Esse mal não fica. Eu não vou deixar esse desgraçado criar filhos aqui dentro de casa. Não é isso que eu estou dizendo, tá bom? Então não estou dizendo para você ser um coitado sofredor, olhando para Deus e dizendo, mas eu estou tão infeliz, mas tá bom assim. Não tá bom não, tá ruim. Tá? Mas cultivar um estado mental de fé, de confiança na providência de Deus. Tá bom, tô doente, tá doendo, tá ruim, tô sofrendo, mas Deus vai me tirar disso. Por quê? Porque, irmãos, a gente precisa atuar. Essa terra é o nosso reino, nós estamos aqui, nossa vida é essa, e a gente precisa se lembrar que é dono das situações. Não é? Então, cultivar um estado mental de fé e de tranquilidade. Deu para entender, gente? Então, agora, para finalizar, Pedro negou a Jesus por 3 vezes. O ministério dele se destruiu. Porque você veja bem, você vai guardar para sempre aquela fraqueza com aquele seu amigo, aquele monte de coisa que você falou naquele dia, de ter destruído o seu amigo quando ele precisava de você. Ele ligou para você e disse, amigo, me ajuda. E você, que se dane, problema seu. Você não estava legal e tal coisa. Esse sentimento fica grudado no coração para o resto da vida e pode, muitas vezes, inviabilizar o seu ministério para o resto da vida. O que Pedro fez? Guardou isso. Isso ficou no coração de Pedro. O que Jesus fez? Quando Jesus voltou, ressuscitou, ele fez Pedro dizer que o amava por 3 vezes. Isso significa que ele estava anulando cada vez que Pedro traiu a Jesus. Ele anulou isso, ele disse, Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. No coração dele, porque uma lembrança não pode ser apagada.
ok? O que a gente precisa é agregar valor àquela lembrança, agregar valor, sentimento positivo para aquela situação ruim. Vocês precisam aprender a lidar com os traumas que passaram na vida. Às vezes, aqui nesse ministério, a gente faz cura de traumas, tá? A gente chama a pessoa e faz uma série de exercícios para colocar nesses momentos de trauma uma lembrança, agregar uma lembrança boa, uma informação positiva naquele momento de sofrimento para a pessoa deixar de arrastar aquela âncora para o resto da vida. Foi o que Deus fez, foi o que Jesus fez com Pedro. Ele curou daquele trauma de ter traído o melhor amigo dele no momento que ele mais precisava, nos últimos momentos de vida. Olha que drama. Você pode trair todo mundo, mas se o cara morre naquele dia, você se sente um monstro. Pessoa, a última coisa que você fez pro cara que vai morrer na sua frente é dizer, se vira aí, mano, não é problema seu. É um drama terrível, você não tem mais como repor aquilo. E Jesus teve que trabalhar isso a posterior. Então, o que eu estou dizendo para você é, olha, trabalha com calma os seus sentimentos. Trabalha com parcimônia as coisas que você faz, mesmo as ruins. Por quê? Se dá um desconto, você não está toda hora dizendo que precisa dar um desconto para os outros? Dá desconto para você mesmo. Lida com você como se lida com os outros. Às vezes você diz assim, aquele infeliz lá estava no seu mau dia. Diga para você mesmo, eu estava também, eu infeliz estava no meu mau dia, que se dane, depois eu me acerto com ele. E pronto. Tá bom, gente?